Como escolher uma escola de inglês? Eu sei que é a pergunta que muita gente faz quando você começa a pensar: vou aprender inglês, eu preciso escolher uma escola para mim ou para os meus filhos. E como é que eu faço isso? Qual o melhor critério? É claro que se você for para qualquer escola, ela vai dizer que o critério dela é o melhor. Toda escola é a melhor, não se esqueça disso. Mas nós vamos passar aqui algumas dicas para você, o que fazer, o que pensar, como escolher, o que considerar quando se trata de uma escola para você aprender inglês, tornando o inglês o seu segundo idioma. Bom, a primeira coisa que você precisa considerar quando você escolhe uma escola é a metodologia. Okay? Então, você precisa certificar de que a metodologia ela dá ênfase em você falar, na conversação. Algumas escolas elas têm um dia específico de conversação e os outros de aulas. Talvez eles preenchem com várias outras coisas, livro, gramática, listening, etc. E tem um dia específico de conversação. Uma escola boa, ela é uma escola que tem exatamente o oposto. Ela tem um dia específico para a gramática, tem um dia específico talvez para o listening ou alguma coisa assim, mas ela tem, na maior parte do programa, conversação. Então, se você encontrar uma escola que tem um dia específico para conversação, bom, risque da sua lista, porque você precisa de uma escola que seja exatamente o oposto. Aulas de conversação é a maioria e você tem uma parte que é dedicado talvez a alguns exercícios especiais como gramática, etc. Então essa é a primeira coisa que você precisa considerar quando você escolhe uma escola. Por que na conversação? Porque quando você analisar a metodologia da escola, ela tem que levar você a falar. Você precisa entender que a metodologia da escola não é preparar você para exames de inglês. Não é para você analisar a gramática inglesa, se você quer. Claro, você pode ficar um especialista de gramática inglesa, mas acho que primeiro você precisa aprender inglês falado. Então, uma boa escola, uma boa metodologia, ela vai enfocar na fala, no dia a dia, em primeiro lugar. Depois vem todas as outras coisas, mas a metodologia boa de uma escola é aquela que te leva a falar. Você vai ler, você vai ouvir, você vai poder pesquisar, você vai poder ler livros técnicos. Mas isso é uma parte da metodologia. Então lembre-se, primeiro a escola tem que te levar a falar. Então, analisando a metodologia, você tem que ter certeza de que essa metodologia vai me levar a falar inglês como meu segundo idioma. Porque tem pessoas que dizem, primeiro vou aprender gramática, vou como meu base e vou estudar tudo como essa língua funciona e depois vou aprender a falar, mas não funciona assim. Ontem à noite minha esposa fez uma pesquisa de escolas de inglês no Brasil. Como que é em termos de preço e metodologia. E uma das coisas que chocou minha esposa que ela comentou comigo foi como é que é o programa, quantos anos e o que que é. Como foi mais ou menos isso? Conta para nós. Tem programas diferentes, né? Pode ser, mas acho que o mínimo é 1 ano e meio. Tem escolas que você matricula por 6 anos. 6 anos. E alguém comentou que esse tempo posso estudar medicina e ficar um médico. Detalhe, são 6 anos e como é que é o programa? 4 anos de... 4 anos até chegar à proficiência e depois 2 anos para conversar. Seis anos de curso, 4 anos para você ser proficiente. Eu não sei por que essa conversa vem depois, eu não entendo. Mas a coisa é o tempo que você gasta aí e parece que, por exemplo, essa é uma metodologia que se eu vejo um programa da escola, 4 anos para você alcançar alguma proficiência de inglês e depois 2 anos de conversa,
para mim está muito claro que a escola quer manter você. Então, por isso, lembre-se, se você encontra uma escola que está claramente no programa que ela quer manter você por mais tempo, isso é fácil de descobrir, porque ela tem um programa carregado de gramática e alguns professores sabem muito bem disso, que algumas escolas usam esse truque, ou seja, primeiro nós te enchemos de gramática, te enchemos de leitura, depois, então, quando você ainda precisa falar, agora nós vamos então no nosso curso falar e você tem que pagar mais 2 anos para você começar a falar. Então, fuja desse tipo de metodologia. Dê ênfase ao contrário. Olha, eu quero uma escola que me ensine a falar primeiro. Depois, então, eu quero aprender outras coisas. Depois eu talvez vou me aprofundar na gramática, na leitura de textos mais complexos, vou me preparar para fazer um exame. Essa seria, então, uma metodologia que vai te ajudar a chegar lá. Segunda coisa que você deve verificar numa escola é se ela tem um bom material. Porque se o único material que a escola tem é simplesmente um livro que ela segue, não existe variedade, e já vamos falar sobre livro também, você tem que pensar 2 vezes. Existem escolas que, olha, nós seguimos esse livro. E muito cuidado, porque muitas vezes esse único material que a escola usa é simplesmente completar esse livro, porque você tem que comprar o livro. Lembra? Todo o material faz parte daquilo que você paga na escola. E às vezes o único programa da escola, lembre-se que não são todas as escolas, mas muitas escolas, elas trabalham exatamente com isso. Você tem muita coisa para você usar em termos de material, você tem que tomar cuidado também com isso, porque às vezes o curso, o que eles querem é você terminar esse livro e comprar outro, terminar esse livro e comprar outro. Você precisa escolher uma escola que tem um livro, que pode ter um livro guia, mas que ela usa muitos outros recursos que você não vai precisar pagar, por exemplo. Que ela usa a internet, ela usa música, ela usa filmes. E existem tantas outras coisas que não é necessariamente um recurso que você precisa pagar. Então, tome muito cuidado com escolas que têm um único material, analise esse material primeiro, antes de você fazer a sua matrícula. Vamos então falar sobre o cuidado com o livro. Livro-texto é um problema. A primeira coisa que você precisa entender é que existe as vantagens de um livro-texto, porque você tem um guia, e se o livro-texto é bom, ele vai realmente te ajudar. Mas é importante lembrar que o livro-texto ele é comercial, ele é criado para vender. E muita coisa que está no livro-texto, e nós falamos isso como professores de inglês, você não usa, não há necessidade, não precisa estar ali. Você poderia conseguir aquilo de um outro lugar, você pode passar aquilo de uma outra forma. Tomar muito cuidado com o livro que a escola usa. Então você vai precisar analisar se esse livro te leva a falar. O que é um bom livro de inglês? Um bom livro de inglês é aquele que você vê diálogos e que os diálogos são diálogos do dia a dia, são diálogos reais. Muito diálogo, tem muita conversa, muita interação, tem coisas para você ler. O livro-texto, e existem alguns livro-textos que parecem um circo por dentro, né? Ele é muito divertido, ele é muito colorido, ele é muito artístico. Mas quando alguns professores de inglês começam a usar, gente, tem tanta coisa aqui que a gente pode jogar fora que não há necessidade. Perda de tempo você então trabalhar com isso. Então, tomar muito cuidado com o livro que a escola tem. Um bom livro didático, ele tem que ser simples, didático, evidentemente, você tem que encontrar isso aí, e não ser um livro mirabolante ou simplesmente artístico. Vamos ao professor. E claro que uma boa escola, ela também vai ter bons professores. Mas como é que a gente escolhe bons professores? O que significa ser um bom professor? Um bom professor é aquele que sabe ensinar, não é aquele que tem conhecimento. O bom professor é aquele que te ajuda a memorizar, a aprender frases que você vai aplicar no dia a dia. O bom professor não é aquele que tem certificado disso, daquilo outro, ou mestrado ou doutorado. O bom professor é aquele que sabe falar o idioma, ele é fluente naquele idioma que ele está ensinando e ele sabe te ensinar. Ele sabe passar, ele sabe ajudar você a aprender. Essas são as características
de um bom professor. Muito importante para professor ser uma pessoa bem amigável que pode criar um conforto, se sente mais à vontade. Esse é um ponto muito importante. Antes da gente continuar falando sobre professor, muitos alunos que vêm trabalhar comigo, que vêm ter aula comigo, eles falam que eles têm medo de professor, porque muitas vezes eles se sentiram humilhados, eles se sentiram ridiculizados, não criou esse conforto, esse ambiente que você pode errar. Uma das coisas que eu sempre digo para o meu aluno, aqui você pode errar, é para errar aqui, não é para errar lá fora. Mas aqui você pode cometer todos os erros e saber que errar é parte desse aprendizado. Um bom professor, ele vai ter essas características. Então, ao escolher um professor, você tem que perceber isso nele. Não é aquele professor durão que simplesmente quer que todo mundo fale correto, nunca cometa erros. A sala de aula, principalmente se você está numa escola no grupo, você vai precisar de alguém e de um grupo que todos se sintam à vontade e que o professor saiba fazer com que esse grupo se sinta à vontade para aprender, para errar, principalmente quando se trata de arriscar. Eu preciso saber que eu não vou ser criticado, que eu não vou ter uma olhada estranha do professor, ou uma risada, ou porque eles estão achando muito engraçado os meus erros de inglês. E também é bom quando o professor é uma pessoa como flexível, né? Se o professor vê que você está interessado com alguma coisa, pode mudar um pouco a aula de hoje, né? Você quer falar sobre esse assunto, você precisa de mais falar sobre futuro, sobre alguma coisa, né? Com inglês. Ele pode mudar um pouco, ajustar para você ter você ter essa flexibilidade. Lembre-se que se você encontrar uma escola com flexibilidade, um professor com flexibilidade, considere-se uma pessoa de muita sorte. Porque muitos professores sabem que eles precisam seguir um tempo, um programa, um currículo. Não temos tempo para desviar. Não temos tempo para tratar disso, porque o meu coordenador me exige que eu siga o livro. Fuja dessa escola, fuja desse professor, fuja desse coordenador. Passe do outro lado da rua. Não passe nem na frente dessa escola, porque o objetivo dela é cumprir um programa, não é te ensinar. Não pode ser uma coisa que vai lhe matar, tem que ser uma coisa que vai te ajudar a crescer. Aprender um idioma é um processo fascinante, mas é um processo demorado e que depende muito da pessoa que está ajudando você. Então, o professor é muito importante. A outra coisa, um bom professor é aquele que usa vários materiais. Ele tem uma variedade. E por que a variedade? Porque a vida é assim. Eu trabalho com o material guia com os meus alunos, mas eu uso tantas outras coisas. E de vez em quando na nossa aula, ok, esse mês nós vamos trabalhar com um material diferente, porque tem que ser assim. Porque a vida é assim. Quando você sai e você começa a falar e você começa a interagir, cada momento você está vivendo uma situação diferente. E você está falando, ou você está ouvindo, ou daqui a pouco você está respondendo, ou agora você está lendo, ou você está assistindo o filme. Então, tudo é diferente na vida. Então, a aula e o material que o professor usa, ele tem que ser dinâmico. Por isso, você precisa entrevistar o professor, conversar com o professor, você precisa saber o que ele usa, quais são e perceber que ele é dinâmico no uso de materiais. Acho que o bom professor precisa de usar material, não só material para estrangeiros, né? É material para nativos. Meu objetivo quando eu estou aprendendo línguas é chegar para usar material para os nativos, não só ficar com esse material bem seguro, com atores que tá falando tudo bem claro, mas chegar até você pode usar qualquer material em inglês e qualquer coisa que você está interessado. É muito cuidado, né? Quando a gente fala de professores, eu sou um professor. Se eu encontro um vídeo, um diálogo que é falado de uma maneira muito esquisita, né? Parecem duas pessoas, uma que não atuam bem, e eu não quero que meus alunos aprendam a falar desse jeito, mesmo que essas pessoas sejam nativas, ok? Porque a maioria, sim, são nativos, mas
O diálogo é criado de um script feito por alguém que tem um mestrado ou doutorado em línguas e criou para uma determinada escola, e os atores têm que ler e ler aquelas frases ridículas e naquela entonação que nem sempre você tem um bom diretor para mostrar. Você precisa ter naturalidade. Então, eu não mostro esses diálogos para os meus alunos. Eu prefiro recriar esse diálogo, fazer com eles, do que você mostrar um vídeo de alguém falando coisas que são bem interessantes. Mas isso é um assunto para um outro vídeo nosso. O mais importante de um professor. Qual é a coisa, qual é a característica mais importante de um professor de inglês? É que ele te motiva a aprender. É a motivação. É alguém que me motiva, é alguém que me encoraja, alguém que me desafia. Eu preciso ter alguém que me desafia. Eu desafio os meus alunos. Eu não sou bonzinho com os meus alunos. Eu desafio eles, mas para motivá-los a aprender. E eu sou muito claro com os meus alunos. Entende? Então, quando eu percebo que, olha, dessa forma você não vai para nenhum lugar. Se você não falar, e eu deixo muito claro, o que você está fazendo comigo agora é coletando material, eu estou te ensinando a aprender. O inglês que você vai aprender é aquilo que você vai começar a falar quando termina a nossa aula, porque é esse que você vai memorizar. Então, o bom professor não é aquele que você só está praticando inglês com ele. É aquele que te motiva a continuar aprendendo, mesmo quando a aula termine. A outra coisa que é importante não é absolutamente necessário, mas seria um ganho muito grande se esse professor de inglês já morou fora, se ele tem uma experiência, não necessariamente uma longa experiência, mas se ele já sabe, se ele conviveu, se ele esteve na rua, se ele esteve com família, se ele trabalhou ou estudou no país fora, porque ele sabe como que é o dia a dia, ele entende então como que é o inglês falado de verdade, o inglês real, mas não necessariamente. Muitos professores não têm essa chance de sair. Então você precisa encontrar um professor que se aproxime disso, alguém que pesquisa, que ouve, alguém que tem interesse de se atualizar. Então, uma boa escola vai ter professores com essas características. Se você vê qualquer coisa contrário, então você já sabe, você tem que ficar longe. Dando uma outra ênfase aqui, uma boa escola é aquela que não se apega a um programa. E lembre-se que se você encontrar uma escola que não está apegada, atrelada a um programa, você é uma pessoa de sorte. Então fique com ela, entre nessa escola, matricule-se, estude lá, porque você vai ver que essas pessoas, professores, coordenadores, os donos da escola querem que você aprenda, não simplesmente querem cumprir um programa. Então essa é uma outra característica de uma boa escola. E finalmente, grupos. Escolha uma escola que tenha grupos pequenos. Eu trabalho individualmente, o que muita gente diz, mas você não vai interagir e tal. Eu não dou aula para grupos porque eu vi que sempre alguém vai ficar no prejuízo. E pode ser você. Então, um grupo mais que 3 pessoas começa a ficar problemático, porque sinceramente você não vai conseguir acompanhar, a não ser que você tenha 6 anos para aprender inglês. Tá? Mas se você não tem 6 anos para aprender inglês, a melhor coisa é um professor que te ensine individualmente ou um grupo pequeno. No grupo sempre tem pessoas que, por exemplo, cometem um monte de erros ou fala com sotaque bem ou com pronúncia errada, né? E também não é bom para aprender com eles, né? Eu tive esse problema no curso de português. Tive uma pessoa que estudou espanhol antes e ela estava misturando português e espanhol. E eu lembro pensando lá na aula, eu quero ouvir o que essa pessoa está falando, mas eu não quero aprender a falar portunhol. Exatamente. Então, tomar muito cuidado. Eu percebi isso como algo bem problemático, que às vezes alguém com o inglês muito errado
pode começar a influenciar. Se isso acontece, o professor tem que ser capaz de corrigir e mostrar com muita delicadeza, mas você tem que deixar, ok, pode cometer erros no grupo? Claro que pode. Por isso, o grupo pequeno, você tem maior chance, você vai estar muito mais à vontade para cometer os seus erros e que os outros cometem os erros e o professor poder, então, corrigir melhor. Então, essas são algumas das características principais de uma boa escola de inglês. Boa sorte! Dá uma olhada como nossos alunos aprendem inglês de zero à fluência, com aulas curtíssimas, diárias, onde você aprende a frase do dia, aquela frase que você precisa memorizar. Visita nosso website, se inscreva e você vai ter acesso a uma semana de aula grátis. Então você vai ver como funciona nosso método de aprender inglês como esporte, não como uma ciência.